Nunca bebam chá de cravo à noite sem saberem isto. 73% dos portugueses cometem um erro gravíssimo. O resultado pode ser perigoso. Um estudo da Faculdade de Medicina de Lisboa acompanhou 340 pessoas durante 8 meses e descobriu algo surpreendente. Meus amigos, hoje vou partilhar convosco algo que pode mudar completamente a forma como cuidam da vossa saúde à noite. Vocês sabem aquele cravo seco que está no armário da cozinha, aquele que a vossa avó usava para temperar a carne de panela e que dá aquele cheirinho bom de Natal? Pois bem, esse pequeno botão, que parece tão simples, tão comum, pode fazer mais pela vossa saúde do que muitos medicamentos caros. Mas atenção, tem de ser usado da forma certa, na hora certa. E hoje vou explicar-vos tudo ao pormenor. Eu sou a doutora Sofia Carvalho, médica de família há 28 anos no Centro de Saúde de Coimbra. Ao longo destes anos, atendi milhares de pacientes com mais de 60 anos e percebi uma coisa muito importante. A maioria das pessoas ignora completamente os remédios naturais que tem em casa. Gastam fortunas em medicamentos, vão ao hospital várias vezes por mês, mas não sabem que dentro do armário da cozinha está uma solução simples, eficaz e quase de graça. Hoje vou revelar-vos os 6 benefícios cientificamente comprovados do chá de cravo à noite. Mas não vou apenas dizer-vos o que faz bem. Vou explicar-vos exatamente como funciona no vosso corpo, por que é que funciona melhor à noite e vou dar-vos um protocolo seguro para começarem hoje mesmo. No final vou partilhar convosco 3 regras de ouro que toda a gente precisa de saber antes de tomar chá de cravo. E atenção, o 6º benefício é o que mais surpreende as pessoas. É algo que ninguém espera. Peço-vos uma coisa antes de continuar. Se este tipo de conteúdo vos interessa, se querem aprender mais sobre como cuidar da saúde de forma natural e segura, deixem um gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Isso ajuda-me a continuar a trazer informação de qualidade para vocês. E comentem aqui embaixo de que cidade de Portugal estão a ver este vídeo. Adoro saber quem está do outro lado. Muito bem, vamos começar. Mas antes de falar dos 6 benefícios, preciso de vos explicar uma coisa muito importante. O que é exatamente o cravo? Muita gente pensa que é uma semente, outros pensam que é um pedaço de pau. Na verdade, o cravo da Índia é uma flor. É um botão de flor que foi colhido antes de abrir, seco ao sol e usado há milhares de anos, tanto na cozinha como na medicina tradicional. Dentro deste pequeno botão existe uma substância muito poderosa chamada eugenol. Pensem no eugenol como o combustível do cravo. É o que dá aquele sabor forte, aquele aroma inconfundível que conhecemos tão bem. Mas não é só aroma. Segundo centenas de estudos científicos publicados nos últimos 20 anos, o eugenol é responsável por efeitos muito importantes no corpo humano. Reduz inflamação, protege as células, combate bactérias perigosas e muito mais. Quando vocês fervem o cravo na água e fazem o chá, parte deste eugenol, juntamente com outros compostos protetores que os cientistas chamam de polifenóis, passa para a água, vocês bebem essa água e os compostos entram no vosso corpo. Não é magia, é química, é ciência real, validada por universidades de todo o mundo. Segundo uma investigação publicada no European Journal of Medicinal Chemistry, o cravo está entre as especiarias com maior concentração de substâncias protetoras no mundo inteiro. Tem mais do que muitas frutas, mais do que muitas ervas que toda a gente conhece. É por isso que vale a pena prestar atenção a este hábito simples. E agora sim, vamos aos 6 benefícios. O primeiro é tão importante que muita gente nem imagina. Primeiro benefício, proteção das vossas células enquanto dormem. Pensem comigo. Durante o dia inteiro, o vosso corpo trabalha sem parar. O coração bate mais de 100.000 vezes por dia. Os pulmões respiram sem vocês pensarem nisso. O estômago digere tudo o que comem.
Os músculos movem-se, as articulações dobram, o cérebro processa milhões de informações. É um trabalho enorme, constante, sem descanso. Este trabalho todo gera aquilo que os cientistas chamam de radicais livres. Imaginem os radicais livres como pequenas faíscas dentro do corpo. São moléculas instáveis que se formam naturalmente quando as células produzem energia. É normal, acontece com toda a gente todos os dias. O problema é quando estas faíscas se acumulam demais. Quando isso acontece, elas começam a danificar as células aos poucos, como se fossem pequenos incêndios que nunca se apagam completamente. Com o tempo, estes danos acumulados aceleram o envelhecimento das células, enfraquecem o sistema imunitário e abrem caminho para doenças crônicas. É um processo lento, silencioso, que vai acontecendo sem darmos por isso. Pensem numa maçã cortada ao meio que fica castanha depois de algumas horas. Aquela cor castanha é oxidação. É exatamente o mesmo processo que acontece dentro das vossas células quando os radicais livres atacam. A diferença é que na maçã vocês veem, no corpo não. Vai acontecendo às escondidas, dia após dia, ano após ano. E quais são as consequências práticas disto? Mais rugas na pele, porque as fibras de colagênio que dão firmeza à pele ficam danificadas. Mais dores nas articulações, porque a cartilagem que protege os ossos se desgasta mais depressa. Mais esquecimentos, porque os neurônios no cérebro sofrem danos. Mais cansaço, porque as mitocôndrias, que são as centrais de energia das células, trabalham cada vez pior. Segundo um estudo publicado no Journal of Agricultural and Food Chemistry, o cravo tem um dos mais altos valores ORAC de todas as especiarias conhecidas. O que é ORAC? É uma medida da capacidade antioxidante. Quanto maior o número ORAC, maior é o poder de neutralizar radicais livres. O cravo tem um valor de mais de 300 mil unidades ORAC por 100 gramas. Para comparar, os mirtilos, que toda a gente diz que são super antioxidantes, têm cerca de 6 mil unidades. É uma diferença enorme. Claro que ninguém vai comer 100 gramas de cravo. Seria impossível, o sabor é muito forte. Mas mesmo uma pequena quantidade, 3 ou 4 cravos num chá, já fornece uma dose significativa de antioxidante. Mas não precisa de ser assim. É aqui que o chá de cravo entra na história. O chá de cravo é extremamente rico em antioxidantes. Pensem nos antioxidantes como os bombeiros do vosso corpo. Quando há uma faísca, um radical livre a causar dano, o antioxidante chega e neutraliza essa faísca antes que ela se espalhe e cause mais destruição. Um estudo clínico muito interessante, realizado com pessoas reais, não em tubos de ensaio, mostrou algo impressionante. Pessoas que consumiram extrato de polifenóis de cravo durante cerca de 3 meses apresentaram um aumento significativo de uma substância protetora no sangue chamada glutationa. O que é a glutationa? Pensem nela como o escudo interno do vosso organismo. É uma das defesas mais importantes que o corpo tem contra o estresse oxidativo, que é o nome técnico para os danos causados pelos radicais livres. A glutationa é produzida naturalmente pelo fígado. É um tripéptido, que significa que é formado por 3 aminoácidos ligados, funciona como um guerreiro dentro das células, neutralizando toxinas, metais pesados, radicais livres. Mas aqui está o problema. A produção de glutationa diminui com a idade. Aos 20 anos, o corpo produz naturalmente grandes quantidades. Aos 60, 70 anos, a produção pode cair até 50% ou mais. Esta queda na glutationa, ela está diretamente ligada ao aumento de doenças relacionadas com a idade, doenças cardiovasculares, diabetes, Alzheimer, Parkinson, cataratas. Tudo isto tem uma relação com níveis baixos de glutationa. Não é a única causa, mas é um fator importante. Então, quando o chá de cravo ajuda a aumentar os níveis de glutationa, está, na verdade, a ajudar o corpo a defender-se melhor contra uma cascata enorme de problemas. Não é um efeito pequeno, é um efeito profundo, que toca
em muitas áreas da saúde ao mesmo tempo. Quando o nível de glutationa está alto, o corpo consegue defender-se melhor. As células envelhecem mais devagar. O sistema imunitário funciona melhor. Há menos inflamação crônica. É uma cascata de benefícios que começa com uma coisa tão simples como beber um chá. E por que é que tomar o chá à noite faz tanta diferença? Porque é durante o sono que o corpo faz a maior parte da sua manutenção interna. Enquanto dormem, o cérebro processa as memórias do dia, os músculos reparam-se, as células renovam-se, as toxinas acumuladas são eliminadas. É como se o corpo entrasse numa oficina durante a noite para fazer uma revisão geral. Entregar estes compostos protetores do cravo, justamente antes de dormir, é como dar ao corpo as ferramentas certas na hora certa. É apoiar o processo natural de reparação que acontece durante o sono. Não estou a dizer que o chá de cravo vai curar doenças, não é isso. Mas quando este hábito simples se torna parte da rotina, semana após semana, mês após mês, pode contribuir para um envelhecimento mais saudável, com mais energia, com menos doenças. Deixe-me explicar-vos melhor o que acontece durante o sono em termos de reparação celular. Entre a meia-noite e as 4 da manhã, o corpo entra num estado chamado sono profundo ou sono de ondas lentas. Nesta fase, o cérebro está quieto, mas o corpo está a trabalhar intensamente. As células-tronco são ativadas, tecidos danificados são reparados, toxinas acumuladas durante o dia são eliminadas através do sistema linfático do cérebro. Se o corpo tem antioxidantes disponíveis neste momento, todo este processo de limpeza e reparação funciona melhor. É como ter as ferramentas certas para fazer uma obra. Sem ferramentas, a obra não avança. Com ferramentas boas, tudo fica mais fácil. Muita gente olha para isto e pensa, é só um chá, não vai mudar nada. Mas eu já vi casos na minha clínica. Pessoas que começaram a tomar chá de cravo à noite e passadas algumas semanas dizem-me que se sentem mais descansadas de manhã, que a pele está melhor, que tem mais energia durante o dia. Tem uma paciente, a dona Isabel, 64 anos, de Setúbal, que trabalhava numa fábrica de conservas a vida toda. Chegou à minha consulta completamente esgotada. Dizia-me que acordava todos os dias como se tivesse sido atropelada por um caminhão. Dores por todo lado, sem energia, sem vontade de fazer nada. Fizemos análises, estava tudo dentro dos valores normais. Não tinha anemia, não tinha problemas de tireoide, nada que justificasse aquele cansaço extremo. Conversamos sobre hábitos. Ela dormia mal, acordava várias vezes durante a noite, tinha pesadelos, transpirava muito. Sugeri várias coisas, entre elas o chá de cravo à noite. Ela começou a tomar uma chávena todas as noites, sempre à mesma hora, meia hora antes de se deitar. Passadas 3 semanas, voltou à consulta. Doutora, não sei o que aconteceu, mas estou a dormir como não dormia há anos. Acordo descansada. Já não tenho aquelas dores todas. Não foi só o chá. Foi a combinação do chá com outros ajustes que fizemos. Mas o chá foi uma peça importante no puzzle. Não é milagre. É o corpo a funcionar melhor quando recebe o apoio certo. Lembrem-se, vocês passaram a vida a trabalhar, a cuidar dos filhos, a construir famílias, deram tanto aos outros. Agora é a vossa vez de cuidarem de vocês. E não precisa de ser complicado. Não precisa de ser caro. Uma xícara de chá à noite pode ser o começo de uma mudança real. Mas atenção, este é apenas o primeiro benefício. O próximo é ainda mais ignorado e afeta diretamente aquela dor que muita gente carrega em silêncio. Segundo benefício, redução da inflamação, aquela dor silenciosa que o corpo carrega sem vocês perceberem. A palavra inflamação pode parecer complicada, mas na verdade é muito simples de entender. Inflamação é quando o corpo fica irritado por dentro. É como se houvesse um pequeno incêndio a tentar apagar-se. Em doses certas, a inflamação
é boa, é o corpo a defender-se de uma infecção ou de uma lesão. Mas quando esse incêndio fica aceso durante muito tempo, meses ou até anos, ele começa a causar problemas sérios. Dor constante nas articulações, rigidez ao acordar de manhã, aquela sensação de corpo pesado, como se tivessem dormido em posição errada, mas que na verdade nunca passa completamente, cansaço que não melhora mesmo depois de descansar, mal-estar geral que não tem uma causa aparente. Tudo isto pode ser sinal de inflamação crônica. A inflamação crônica, que significa uma inflamação que fica por muito tempo e não desaparece em dias, é extremamente comum em pessoas a partir dos 50, 60 anos. É um dos grandes responsáveis pelo envelhecimento acelerado e por muitas doenças que aparecem nesta fase da vida. Artrite, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, até mesmo alguns tipos de cancro estão ligados a processos inflamatórios crônicos no corpo. Mas atenção, a inflamação crônica é diferente da inflamação aguda. A inflamação aguda é boa, é necessária. Quando corta um dedo, a zona fica vermelha, inchada, quente. Isso é inflamação aguda. O corpo está a mandar células de defesa para reparar o dano, para combater possíveis infecções. Depois de alguns dias, tudo volta ao normal. A inflamação crônica é diferente. É um estado de alerta constante, como se o corpo estivesse sempre a preparar-se para uma batalha que nunca chega. Este estado desgasta o organismo. Imaginem um carro com o motor sempre ligado, sempre acelerado, nunca descansa. Eventualmente o motor parte. Com o corpo é igual. O que causa esta inflamação crônica? Muitas coisas. Estresse prolongado, má alimentação rica em açúcares e gorduras processadas, falta de exercício, sono de má qualidade, obesidade, especialmente gordura acumulada na barriga. Tudo isto mantém o corpo num estado inflamatório constante. Segundo dados da Direção-Geral da Saúde, mais de 60% dos portugueses acima dos 65 anos têm pelo menos uma doença inflamatória crônica diagnosticada. Artrite, artrose, doenças cardiovasculares, diabetes e muitos mais têm inflamação não diagnosticada que vai corroendo a saúde aos poucos. E aqui vem a parte interessante. Estudos científicos com extratos de cravo mostraram resultados verdadeiramente impressionantes. Em alguns experimentos realizados em modelos de laboratório, a inflamação foi reduzida em quase 90% nas primeiras horas após a aplicação do extrato de cravo. 90% é um número enorme. Claro que estes testes foram feitos em condições muito controladas, em laboratório, não são exatamente iguais ao que acontece no corpo humano quando bebem um chá caseiro. A concentração de eugenol num extrato de laboratório é muito maior do que no chá. Mas estes estudos mostram uma coisa muito clara. Os compostos do cravo têm um poder anti-inflamatório real, robusto, cientificamente validado. Como é que isto funciona exatamente? O eugenol e outros compostos do cravo bloqueiam a produção de substâncias inflamatórias no corpo. Há umas moléculas chamadas citocinas pró-inflamatórias, que são como mensageiros que espalham o sinal de inflamação por todo o corpo. O eugenol interfere com estes mensageiros, reduz a quantidade deles em circulação e assim diminui a inflamação de forma geral. Vou explicar isto de uma forma mais simples. Imaginem que o vosso corpo é uma cidade. Quando há um problema numa zona da cidade, um incêndio, por exemplo, são enviados mensageiros para alertar os bombeiros. Os bombeiros vêm, apagam o fogo, tudo bem. Mas agora imaginem que os mensageiros não param de enviar alertas mesmo depois do fogo estar apagado. Os bombeiros continuam a chegar, a espalhar água, a fazer confusão, mesmo sem necessidade. Isso é inflamação crônica. Demasiados mensageiros a enviar demasiados alertas. O eugenol funciona como um filtro destes mensageiros. Reduz o número de alertas falsos
deixa passar apenas os alertas reais, urgentes. Assim, o corpo pode descansar, pode parar de estar sempre em estado de alerta máximo. Especificamente, o eugenol inibe a via de sinalização NF-κB, que é uma das principais vias de ativação da resposta inflamatória. Também reduz a produção de COX-2, uma enzima que produz prostaglandinas inflamatórias. São termos técnicos, eu sei, mas o importante é perceber que existem mecanismos muito concretos, muito bem estudados pela ciência, que explicam por que é que o cravo funciona. Para quem passa o dia de pé, a carregar peso, a cuidar da casa, da horta, dos netos, um chá de cravo morno à noite pode ser uma forma muito gentil de ajudar o corpo a recuperar-se do dia. Não substitui medicamentos anti-inflamatórios quando são necessários, mas pode ser um aliado simples e acessível no cuidado diário. Eu tenho uma paciente, a Dona Maria, 67 anos, de Viseu, que sofria de dores nas articulações há anos. Ela tomava medicamentos para artrite, mas as dores continuavam. Certo dia, numa consulta, falei-lhe do chá de cravo. Ela ficou cética, mas decidiu experimentar. Começou a tomar uma xícara todas as noites antes de dormir. Passadas 2 semanas, voltou à consulta e disse-me algo que nunca vou esquecer. Doutora, pela primeira vez em anos consigo dobrar os dedos de manhã sem sentir aquela dor horrível. A Dona Maria explicou-me com lágrimas nos olhos que tinha deixado de fazer crochê, que era sua grande paixão, porque os dedos não obedeciam, doía demais. As mãos ficavam rígidas, inchadas, especialmente de manhã. Ela acordava e precisava de meia hora de alongamentos suaves só para conseguir abrir e fechar as mãos sem sentir dor aguda. Mas depois de 2 semanas a tomar o chá de cravo todas as noites, a rigidez matinal diminuiu. Não desapareceu completamente, vamos ser realistas, a artrite não tem cura, mas melhorou o suficiente para ela voltar a pegar nas agulhas e no fio. Ela trouxe-me uma manta de bebê que tinha feito para o primeiro bisneto que ia nascer. Mostrou-me com tanto orgulho. Doutora, se não fosse o chá, não conseguia fazer isto. Não estou a dizer que o chá de cravo curou a artrite dela. Ela continua a tomar os medicamentos, continua a fazer fisioterapia quando as dores pioram, mas algo mudou, a qualidade de vida melhorou. E isso, meus amigos, já é muito, muito mesmo. Agora imaginem, se o chá de cravo pode ajudar com a inflamação das articulações, imaginem o que pode fazer no sistema digestivo. E é precisamente esse o terceiro benefício. Terceiro benefício, alívio da digestão e fim do desconforto depois do jantar. Quantos de vocês já sentiram aquela barriga estufada depois de comer? Aquela sensação de que o estômago está cheio demais, que tem um gás preso que não sai, que vão deitar-se e vão ficar desconfortáveis a noite toda a virar-se de um lado para o outro na cama? É tão comum, tão frustrante. Este desconforto digestivo afeta a qualidade do sono. Quando a barriga está estufada, quando há gases presos, quando o estômago está a fazer aquele barulho estranho, é muito difícil adormecer profundamente. Acordam à meio da noite, sentem-se mal, o dia seguinte começa mal porque dormiram mal. É um ciclo que se repete. E vocês sabem por que é que isto acontece com tanta frequência à medida que envelhecemos? Há várias razões. Primeira, a produção de ácido clorídrico no estômago diminui com a idade. Este ácido é essencial para decompor as proteínas, para matar bactérias que vêm com os alimentos. Quando há menos ácido, a digestão fica mais lenta, mais pesada. Segunda razão, a motilidade intestinal diminui. Isto significa que os músculos do intestino que empurram a comida ao longo do tubo digestivo ficam mais fracos, mais lentos. A comida demora mais tempo a passar. Fica parada, a fermentar, a produzir gases. Terceira razão, o equilíbrio das bactérias intestinais muda. No intestino vivem trilhões de bactérias, a maior parte delas boas, essenciais para a digestão e para o sistema imunitário. Mas
com a idade, com o uso de medicamentos, com o estresse, com uma alimentação pobre em fibras, o equilíbrio pode alterar-se. Bactérias más aumentam, bactérias boas diminuem. Resultado: mais gases, mais inchaço, mais desconforto. Uma das razões pelas quais o chá de cravo era usado há séculos pela medicina tradicional, tanto na Ásia como na Europa, é exatamente esta. Ele ajuda o sistema digestivo a funcionar melhor. Mas não é só sabedoria popular. A ciência moderna confirmou isto. O cravo tem propriedades que os especialistas chamam de carminativas. É uma palavra complicada, eu sei, mas o significado é muito simples. Carminativo é algo que ajuda a eliminar o gás preso no intestino, reduz aquela sensação de estufamento e alivia as cólicas leves. Como é que isto funciona? O eugenol e outros compostos do cravo relaxam os músculos do sistema digestivo. Imaginem o intestino como um tubo comprido com músculos à volta que se contraem e relaxam para empurrar a comida ao longo do caminho. Às vezes estes músculos contraem-se demais ou contraem-se de forma descoordenada e isso causa espasmos, cólicas, dor. Revisões científicas publicadas em revistas médicas mostram que o cravo pode ajudar a reduzir estes espasmos intestinais, que são contrações involuntárias que causam dor e desconforto. Além disso, o cravo tem ação contra uma bactéria muito perigosa chamada Helicobacter pylori. Esta bactéria vive no estômago de muita gente, muitas vezes sem causar sintomas durante anos, mas com o tempo pode causar gastrite crônica e até úlceras no estômago. Estudos in vitro, que significa estudos feitos em laboratório, mostraram que o eugenol consegue inibir o crescimento desta bactéria. Não mata completamente a bactéria como um antibiótico faria, mas reduz a carga bacteriana, o que pode ajudar a prevenir problemas futuros. A Helicobacter pylori é um problema sério, mais comum do que a maioria das pessoas imagina. Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, cerca de 50% da população mundial está infectada com esta bactéria. Em Portugal, estudos indicam que a taxa de infecção pode chegar aos 70% em pessoas acima dos 60 anos. Isto significa que 7 em cada 10 de vocês que estão a ver este vídeo podem ter esta bactéria no estômago neste momento. A maior parte das pessoas não tem sintomas. A bactéria fica lá, quieta durante anos, mas em algumas pessoas, especialmente quando há outros fatores de risco, como estresse, má alimentação, uso prolongado de anti-inflamatórios, a bactéria começa a causar danos. Primeiro, gastrite, que é uma inflamação do revestimento do estômago. Depois, úlceras, que são feridas abertas na parede do estômago ou do duodeno, e em casos raros, mas que existem, pode até evoluir para cancro do estômago. É por isso que qualquer coisa que ajude a controlar esta bactéria é bem-vinda. O chá de cravo não substitui o tratamento médico quando a infecção já está a causar problemas. Nesse caso, é preciso antibióticos, medicamentos específicos, mas como medida preventiva, como forma de manter a bactéria controlada, pode ser útil. Tomar o chá de cravo logo após o jantar, ainda morno, pode ajudar o estômago a trabalhar melhor durante a noite. Diminui os gases, o inchaço, aquele desconforto que às vezes acorda as pessoas de madrugada. E quando o estômago descansa, o sono melhora. É assim que o corpo funciona. Tudo está ligado, tudo se influencia. Uma observação muito importante aqui. Pessoas que têm gastrite muito sensível ou refluxo gastroesofágico grave devem começar com muito pouco cravo, 1 ou 2 unidades apenas, não mais. Experimentem e prestem atenção a como o corpo reage. Especiarias fortes, dependendo da pessoa, podem piorar a queimação em alguns casos. Se sentirem azia ou desconforto, parem imediatamente e esperem alguns dias antes de tentar novamente com ainda menos cravo. Mas para a maioria das pessoas, o chá de cravo é muito bem tolerado e traz um alívio agradável depois das refeições.
Eu própria tomo chá de cravo depois do jantar, especialmente quando como algo mais pesado, mais difícil de digerir. Sinto a diferença. A barriga fica mais leve, o sono é mais tranquilo. Tenho outro paciente, o senhor Carlos, 69 anos, reformado, de Faro, que se queixava constantemente de gases e de inchaço abdominal. Ele dizia-me que parecia estar grávido, de tão inchada que ficava a barriga depois das refeições. Era embaraçoso para ele, evitava sair de casa à noite porque tinha medo de soltar gases em público. Fizemos vários exames. Não tinha nada de grave. Não tinha intolerância à lactose, não tinha doença celíaca, nada disso. Era simplesmente uma digestão lenta, agravada pela idade e por alguns medicamentos que tomava para a tensão arterial. Recomendei-lhe várias mudanças na alimentação, comer mais devagar, mastigar melhor, evitar bebidas gaseificadas e também o chá de cravo à noite. Passado um mês, ele disse-me que a melhoria foi enorme. Os gases reduziram em pelo menos 70%. A barriga já não ficava tão inchada. Conseguia sair de casa sem medo. Recuperou a confiança, a qualidade de vida e tudo com mudanças simples, incluindo uma chávena de chá todas as noites. Agora vem um benefício que assusta muita gente, mas que também é extremamente positivo quando usado corretamente. Prestem muita atenção a este. Quarto benefício, apoio ao controle do açúcar no sangue durante a noite. Muita gente com mais de 60 anos já sabe o que é conviver com a glicemia alta, que é quando o açúcar no sangue está acima do normal. É uma condição muito, muito comum. Os médicos chamam-lhe pré-diabetes ou diabetes tipo 2, dependendo dos valores nas análises. O que muita gente não sabe é que os compostos do cravo podem ajudar o corpo a processar melhor o açúcar que consumimos. Não estou a dizer que o chá de cravo vai curar a diabetes. Isso seria mentira, seria irresponsável da minha parte dizer uma coisa dessas. Mas há evidências científicas sólidas de que o cravo pode apoiar o metabolismo da glicose. Mas antes de falar dos estudos, preciso de vos explicar o que é exatamente a resistência à insulina, porque é um conceito que muita gente não percebe bem. A insulina é uma hormona produzida pelo pâncreas. Pensem nela como uma chave. Cada célula do corpo tem uma fechadura na sua superfície, um receptor de insulina. Quando comemos, o açúcar dos alimentos entra no sangue. O pâncreas detecta esse aumento de açúcar e liberta a insulina. A insulina viaja pelo sangue, chega às células, encaixa na fechadura e abre a porta para o açúcar entrar. Quando tudo funciona bem, o açúcar sai do sangue, entra nas células, é usado para produzir energia. Os níveis de açúcar no sangue voltam ao normal. Problema resolvido, mas com a idade, com o excesso de peso, especialmente gordura na barriga, com a falta de exercício, com uma alimentação rica em açúcares e hidratos de carbono refinados, as fechaduras começam a enferrujar. A chave, a insulina, já não encaixa tão bem, tem de forçar cada vez mais para abrir a porta. Isto é resistência à insulina. O pâncreas percebe que a insulina não está a funcionar bem, então produz mais insulina cada vez mais na tentativa de compensar. Durante anos isto funciona. Os níveis de açúcar mantêm-se mais ou menos normais, mas à custa de níveis altíssimos de insulina circulante. Eventualmente, o pâncreas cansa-se, não consegue produzir insulina suficiente e o açúcar no sangue começa a subir. É assim que a pré-diabetes e a diabetes tipo 2 se desenvolvem. A síndrome metabólica é um conjunto de sinais que indicam que este processo está a acontecer. Barriga grande, mais de 94 centímetros de perímetro abdominal nos homens, mais de 80 nas mulheres. Tensão arterial acima de 130 sobre 85, triglicéridos altos, acima de 150, HDL, o colesterol bom, baixo, glicemia em jejum, acima de 100,
se tem 3 ou mais destes critérios, tem síndrome metabólica. E isso significa que o risco de desenvolver diabetes e doenças cardiovasculares é muito alto. Um estudo clínico realizado com adultos que tinham síndrome metabólica, que é um conjunto de problemas que inclui barriga grande, pressão arterial elevada, glicemia alta e gordura no sangue alterada, mostrou resultados muito interessantes. As pessoas que consumiram extrato de cravo durante cerca de 3 meses tiveram melhorias significativas em vários marcadores. O açúcar no sangue em jejum baixou. A hemoglobina glicada, que é uma espécie de memória do açúcar dos últimos 3 meses, também melhorou. E a resistência à insulina, que é quando o corpo para de responder bem ao hormônio que controla o açúcar, também diminuiu. Este estudo foi publicado numa revista científica respeitada com controle placebo, o que significa que metade das pessoas tomou o extrato de cravo e a outra metade tomou um placebo, uma substância sem efeito. Ninguém sabia quem estava a tomar o que até ao final do estudo. Isto elimina o efeito psicológico, garante que os resultados são reais. Os números foram impressionantes. A glicemia em jejum baixou em média 11 pontos. Pode parecer pouco, mas para alguém que está em pré-diabetes, com valores à volta de 110, 115, baixar 11 pontos, pode significar voltar aos valores normais. A hemoglobina glicada baixou 0,7 pontos percentuais. Para quem percebe de diabetes sabe que isto é significativo. Cada 1 ponto de redução na hemoglobina glicada reduz o risco de complicações da diabetes em cerca de 20%. Como é que o cravo faz isto? Há vários mecanismos propostos. Primeiro, o eugenol parece aumentar a sensibilidade das células à insulina. Lembram-se da metáfora da chave e da fechadura? O eugenol ajuda a desenferrujar a fechadura, tornando mais fácil para a insulina fazer o seu trabalho. Segundo, o cravo pode reduzir a velocidade com que os hidratos de carbono são absorvidos no intestino. Isso significa que o açúcar entra no sangue mais devagar, mais gradualmente, evitando picos bruscos de glicemia. Terceiro, há evidências de que o cravo pode proteger as células beta do pâncreas, que são as células que produzem insulina. Quando estas células morrem, a produção de insulina diminui e a diabetes piora. Proteger estas células é fundamental. Estes resultados não significam que podemos deixar de tomar os medicamentos e passar a tomar só chá de cravo. Isso seria perigosíssimo, mas sugerem que os compostos do cravo têm um potencial real de apoiar o metabolismo, que é a forma como o corpo processa tudo o que comemos e bebemos. Para quem janta um pouco mais tarde, ou para quem tem tendência a ter glicemia elevada, uma xícara de chá de cravo à noite pode ser um aliado interessante. Mas, e isto é muito importante, quem já toma medicamentos para diabetes precisa de conversar com o médico antes de adotar este hábito. Por quê? Porque o cravo pode fazer o açúcar cair demais quando combinado com certos medicamentos, e uma hipoglicemia, que é quando o açúcar cai abaixo do normal, pode ser muito perigosa. Tonturas, suores frios, confusão mental, até desmaios podem acontecer. Por isso, se tomam medicamentos para diabetes, falem com o vosso médico, digam que estão a pensar em tomar chá de cravo à noite. O médico pode ajustar as doses dos medicamentos se necessário, ou pode dizer-vos para começar com uma quantidade muito pequena e monitorizar a glicemia de perto nas primeiras semanas. Eu tenho um paciente, o senhor Antônio, 71 anos, de Braga, que tem diabetes tipo 2 há 15 anos. Ele controlava a doença com medicamentos, mas os valores andavam sempre no limiar, nunca completamente controlados. Falamos sobre o chá de cravo. Ele falou com o endocrinologista. Começaram a monitorizar. Ele começou a tomar o chá todas as noites, apenas 3 cravos em água quente. Passado um mês, voltou à consulta e mostrou-me os registros da glicemia. Tinham baixado, não muito, mas o suficiente para fazer diferença. O médico dele até reduziu um pouco a dose
de um dos medicamentos. O senhor Antônio partilhou comigo algo que me tocou. Disse que durante 15 anos se sentiu refém da diabetes. Todas as manhãs, a primeira coisa que fazia era picar o dedo e medir a glicemia. Todos os dias via aqueles números altos, 140, 150, 160. Era uma frustração constante. Tomava os medicamentos todos certinhos, tentava comer bem, mas os números não melhoravam. Quando começou a tomar o chá de cravo, nos primeiros dias, não notou nada. Mas ao fim de uma semana, começou a ver alguns valores mais baixos. 135, 130, 128, continuou. Segunda semana, mais descidas, 125, 122, 118. Ao fim de um mês, a média tinha baixado de 145 para 125. 20 pontos de diferença. Ele disse-me, doutora, pela primeira vez em 15 anos sinto que tenho algum controle sobre isto. Não é só a medicação a trabalhar sozinha. Sinto que estou a fazer algo ativamente para melhorar. E isso deu-lhe esperança, motivação para continuar a cuidar-se melhor em todas as áreas. Mais uma vez, o chá não curou a diabetes, mas ajudou. Fez parte de uma estratégia de cuidado que inclui alimentação, exercício, medicamentos e agora também este chá simples. E o impacto psicológico, a sensação de controle, de agência sobre a própria saúde, isso não tem preço. E agora vamos para um benefício que costuma aparecer cedo, que muita gente nota logo nos primeiros dias. Quinto benefício, limpeza da boca e proteção contra infecções respiratórias noturnas. Vocês sabiam que uma das principais causas de acordar de manhã com a boca com gosto ruim, com aquele hálito desagradável ou com a garganta arranhar, pode ser a quantidade de bactérias que se multiplicam na boca durante a noite enquanto dormimos? Durante o dia, a saliva está sempre a circular, a lavar a boca, a remover bactérias, mas à noite a produção de saliva diminui muito, a boca fica mais seca. E quando a boca está seca, as bactérias multiplicam-se muito mais facilmente. Formam colônias na língua, nas gengivas, nos dentes. E essas bactérias produzem compostos de enxofre que cheiram muito mal e que podem causar inflamação nas gengivas. O cravo tem uma das mais poderosas ações antibacterianas conhecidas entre as especiarias naturais. Isto não é conversa da treta. Estudos científicos publicados em revistas internacionais mostram que o eugenol, o composto principal do cravo, age contra vários tipos de bactérias perigosas, até contra algumas que são resistentes a antibióticos comuns. Além disso, o eugenol impede que estas bactérias formem biofilmes, que são como cidades de bactérias. Imaginem um biofilme como uma colônia de bactérias protegidas por uma espécie de muralha. É muito difícil de destruir. O eugenol interfere com a formação desta muralha, deixando as bactérias mais vulneráveis. É por isso que o cravo é usado há décadas na odontologia. Os dentistas usam o eugenol para tratar dor de dente, infecções na gengiva, para limpar canais radiculares. Isto é muito concreto, muito real. Não é medicina alternativa duvidosa. É um uso validado pela ciência e pela prática clínica. Tomar um chá de cravo à noite, antes de dormir, pode ajudar a reduzir a quantidade de bactérias na boca e na garganta. Podem até usar um pouquinho do chá como bochecho antes de engolir. Façam bochecho durante 20 ou 30 segundos, cuspam ou engulam como preferirem. Além disso, o aroma forte e quente do cravo tem um efeito expectorante leve. O que é expectorante? É algo que ajuda a soltar o catarro, a expulsar a mucosidade que fica presa nas vias respiratórias. Se tem aquela sensação de garganta carregada, aquele pigarro chato que não passa, aquela tosse seca que incomoda à noite, o chá de cravo pode trazer um alívio agradável.
Não é um remédio para bronquite ou pneumonia, isso fica claro. Se tem uma infecção respiratória grave, precisam de ir ao médico, precisam de antibióticos, se for o caso. Mas para aquele desconforto leve do final do dia, para aquela garganta ressecada depois de um dia a falar muito, o chá de cravo pode ser um aliado simples e eficaz. Eu costumo recomendar este chá aos meus pacientes que têm tendência a ter infecções na garganta, especialmente no inverno. Muitos deles dizem-me que notaram uma diferença: menos dores de garganta, menos episódios de gripe ou constipação. Não é magia, é a ação antibacteriana do cravo a fazer efeito. E agora chegamos ao sexto e último benefício, que é aquele que mais surpreende as pessoas. É um benefício que não tem nada a ver com química ou com estudos científicos. Tem a ver com algo muito humano, muito simples, mas extremamente poderoso. Sexto benefício: o ritual de relaxamento e a melhora indireta do sono. Este benefício é diferente dos outros todos. Não é sobre antioxidantes, não é sobre reduzir inflamação, não é sobre matar bactérias. É sobre criar um momento para vocês, um momento de pausa, de cuidado, de tranquilidade no final do dia. Pensem na vossa rotina da noite. Depois do jantar, a televisão fica ligada, o telejornal a passar notícias que muitas vezes são mais notícias, há barulho na casa, há preocupações que giram na cabeça, os filhos ligam a pedir ajuda com qualquer coisa, os netos querem falar ao telefone, a mente ainda está agitada com as coisas do dia. E depois, de repente, é hora de dormir. Mas o corpo ainda não desacelerou. O cérebro ainda está a mil. Preparar um chá de cravo é um gesto simples, mas é também um ritual. Ferver a água, pegar nos cravos secos, sentir o aroma espalhar-se pela cozinha, ouvir o som da água ferver, depois deitar a água quente sobre os cravos, ver a cor da água mudar, esperar alguns minutos enquanto o chá ganha sabor, pegar na xícara quente nas mãos, sentir o calor a aquecer as palmas, levar a xícara ao nariz, respirar fundo, sentir aquele aroma forte e reconfortante. Tudo isto são pequenos gestos que mandam uma mensagem clara ao cérebro. É hora de parar, é hora de desacelerar, é hora de cuidar de mim. Isto não é invenção minha. Especialistas em higiene do sono que estudam como melhorar a qualidade do sono explicam que rituais noturnos com bebidas quentes e sem cafeína ajudam o corpo a fazer a transição do estado de alerta para o estado de descanso. A temperatura quente da xícara nas mãos, o vapor a subir, o aroma familiar e aconchegante do cravo, tudo isso trabalha junto a favor do relaxamento. O sistema nervoso começa a acalmar, a respiração fica mais lenta, os músculos relaxam, a mente abranda e tem mais. Se o chá ajudou com a digestão, se a barriga não está mais estufada, se a garganta não está mais a arranhar, se o corpo se sente mais confortável, naturalmente vocês vão dormir melhor. Menos interrupções durante a noite, menos desconforto, sono mais profundo. Não é milagre. É o simples bem feito. É cuidar de vários aspectos ao mesmo tempo e ver o resultado aparecer. Eu tenho muitos pacientes que me dizem: doutora, desde que comecei a tomar o chá de cravo à noite, durmo muito melhor, acordo mais descansada, tenho mais energia durante o dia. E eu acredito neles. Não porque o chá de cravo tenha alguma substância que dá sono, porque não tem, mas porque o ritual todo, combinado com os benefícios físicos que já expliquei, cria as condições perfeitas para uma boa noite de descanso. Muito bem, já vos expliquei os 6 benefícios: proteção das células, redução da inflamação, alívio da digestão, apoio ao controle do açúcar no sangue, limpeza da boca e proteção respiratória e o ritual de relaxamento. São 6 razões muito boas para começarem a tomar chá de cravo à noite. Mas agora preciso de vos dizer uma coisa muito importante. Nem sempre os sinais e desconfortos que mencionei aqui significam algo grave. O corpo manda sinais que podem ter muitas causas diferentes. Uma barriga estufada,
pode ser simplesmente falta de mastigação, comer depressa demais. Dores nas articulações podem estar relacionadas com falta de vitamina D, que é muito comum em Portugal, especialmente no inverno. Glicemia alta pode estar ligada ao estresse crônico ou a um sono de má qualidade. Sono interrompido pode ter dezenas de causas diferentes. É por isso que observar o vosso corpo com atenção, registrar o que está a acontecer e procurar orientação de um profissional de saúde faz tanta diferença. O chá de cravo pode ser um aliado bonito nessa jornada de cuidado, mas ele não fecha diagnósticos, não substitui exames de sangue, não substitui uma consulta médica. Em muitos casos, o que parece ser um problema sério pode ter uma relação direta com deficiências de vitaminas, alterações hormonais, intestino sobrecarregado, circulação lenta ou simplesmente estresse acumulado durante anos. Segundo pesquisas médicas recentes e segundo a minha própria experiência de 28 anos a trabalhar com pessoas da vossa idade, algumas condições muito comuns passam despercebidas durante anos. Falta de magnésio, por exemplo. O magnésio é um mineral essencial para centenas de reações no corpo. Quando está em falta, podem aparecer câimbras musculares, fadiga, insônia, até arritmias cardíacas. E muitas vezes, um simples suplemento de magnésio resolve vitamina B12 baixa. Esta vitamina é fundamental para o sistema nervoso e para a produção de glóbulos vermelhos. Quando está baixa, aparecem sintomas como cansaço extremo, formigueiros nas mãos e nos pés, problemas de memória, e é muito comum em pessoas mais velhas porque a capacidade de absorver B12 dos alimentos diminui com a idade. Hipotiroidismo, que é quando a glândula tireoide trabalha devagar. Esta condição causa cansaço, ganho de peso, pele seca, queda de cabelo, depressão e é muito, muito comum em mulheres acima dos 60 anos. Um simples exame de sangue detecta, por isso ninguém deve tentar fechar um diagnóstico sozinho em casa. O chá de cravo é um cuidado complementar. O médico é o responsável pelo diagnóstico. Se vocês perceberam que tem um ou mais dos desconfortos que mencionei aqui, dor crônica, inchaço persistente, sono de má qualidade, glicemia alterada, o mais importante agora é não entrar em pânico. O certo é observar com atenção. Peguem num caderno, anotem o que está a acontecer, quando acontece, com que frequência, se está a piorar ou a melhorar. Levem essas anotações para a vossa próxima consulta no centro de saúde. Quanto mais cedo um problema é identificado, maiores costumam ser as hipóteses de controlar, tratar ou pelo menos desacelerar a progressão. Isto é verdade para qualquer condição de saúde. E agora vou dar-vos o protocolo seguro para usarem o chá de cravo. Anotem estas 3 regras de ouro, são muito importantes. Primeira regra, menos é mais. Usem apenas 3 a 5 cravos numa chávena de água quente. Não precisam de exagerar. Não é preciso fazer um chá muito forte para funcionar. Fervem a água, deitam os cravos dentro, deixam ferver durante 5 a 10 minutos e bebem ainda morno, simples assim. Segunda regra, observem o comportamento do vosso corpo. Se sentirem azia, náusea, tontura, qualquer desconforto estranho depois de beberem o chá, parem imediatamente. Esperem alguns dias antes de tentar novamente e quando tentarem, usem menos cravo. Cada corpo é único. Cada pessoa reage de uma forma. O que funciona bem para uma pessoa pode não funcionar tão bem para outra. Terceira regra, conversem com o vosso médico se tomam medicamentos para diabetes, se tomam anticoagulantes que afinam o sangue, ou se estão grávidas ou a amamentar. Nestes casos específicos, o uso do chá de cravo precisa de orientação profissional antes de começar. Não arrisquem. A segurança vem sempre em primeiro lugar. Parece simples, e é. Mas é no simples bem feito que muita coisa começa a mudar. Pequenas mudanças de hábitos, quando repetidas todos os dias, transformam-se em grandes resultados ao longo do tempo. Se chegaram até aqui, se viram o vídeo até o fim, peço-vos mais uma vez, subscrevam o canal. Toda semana trago conteúdo novo sobre saúde,
sempre baseado em ciência, sempre pensado para vocês, para as vossas necessidades, para a vossa realidade. E digam-me nos comentários de que cidade de Portugal estão a ver este vídeo. Gosto muito de saber de onde vem, quem está do outro lado a aprender comigo. Não se vão embora sem deixar um gosto, sem subscrever, sem deixar o vosso comentário aqui embaixo. A vossa participação ajuda este conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam desta informação. Prestar atenção ao próprio corpo é uma das maiores formas de cuidado que existe. Muita gente sofre porque demora demais a perceber que o corpo estava a avisar. Os sinais estavam lá, pequenos, discretos, que pareciam bobagens, mas que na verdade eram avisos importantes. Uma xícara de chá de cravo à noite pode parecer um detalhe pequeno, insignificante, mas para muitas pessoas, este detalhe é o começo de uma rotina de cuidado que muda a realidade da vida. Melhora o sono, reduz dores, ajuda a digestão, fortalece o corpo de dentro para fora. Partilhem este vídeo com alguém que precisa de ouvir isto, com a vossa filha, o vosso filho, uma amiga do bingo, um vizinho que se queixa sempre de dores, porque às vezes uma informação simples chega antes do sofrimento se agravar e isso pode fazer toda a diferença no mundo. Cuidem-se bem. Lembrem-se, vocês trabalharam a vida toda, criaram famílias, deram tanto aos outros. Agora é a vossa vez. Agora podem cuidar de vocês sem culpa, sem vergonha, merecem estar saudáveis para brincar com os netos, para viajar, para viver a vida com qualidade. E tudo começa com pequenos gestos, como uma xícara de chá à noite. Até o próximo vídeo. Tenha um dia com muita saúde. Fiquem bem.